Olá pessoal, aqui é o professor Jonathan. Hoje vamos fazer a correção da atividade da página 96, né? Das questões 5 a 11, ok? Então vamos fazer essa correção aí das atividades das 5 até a 11. A questão 5. Caracterize o modelo chinês de economia socialista de mercado. Então, o que seria dizer que a China tem uma economia socialista de mercado, pessoal? Então, a economia socialista de mercado, ela tem então a forte presença de empresas estatais com associação, né, ou não ao capital estrangeiro, tá? Então tem uma economia de mercado e a centralização do poder político na mão do Partido Comunista. Então, como que funciona a economia socialista de mercado? Você faz então, coloca uma grande quantidade de empresas estatais e faz ou não uma parceria com empresas privadas, ok? E tem então tem uma grande presença aí do Partido Comunista, ou seja, a economia ela é centralizada, ok? Qual é a importância das zonas econômicas especiais para o dinamismo da economia chinesa? Então, qual que é a importância aí da ZEI? Então, as zonas econômicas especiais, ou a ZEI, permite a empresas estrangeiras investir capital e tecnologia em associação ou não com empresas estatais chinesas. As empresas são investidoras e usufruem de benefícios oferecidos pelo Estado, como a facilidade na exportação e então essas zonas especiais, né, as EE, elas têm papel fundamental para a economia chinesa. Questão 7. A China é um país democrático? Então, a China não é um país democrático. Por quê? Primeiramente, existe apenas um partido, que é o partido único, né? O partido comunista, né, chinês, tá? Segundo, não tem liberdade de imprensa, de expressão. Então tudo isso, né? Esses dois pilares fundamentais para a democracia não existem na China, tá? Então você não tem liberdade política e nem liberdade de expressão. Questão 8, perdão. Por que Taiwan é um impasse existente entre a China continental e os Estados Unidos? Então, a questão 8. Quando a Revolução Socialista na China, né, em 1949, a Frente Nacionalista Chinês, né, que disputava o poder com os socialistas, refugiou-se no arquipélago de Taiwan ou Formosa, onde foi fundada então a República da China. A ONU, então, por pressões por parte da China, né, China continental, não reconhece então a Taiwan como Estado. Os Estados Unidos relacionam com ela como Estado. Nos dias atuais, é um dos impasses entre a República Popular da China e os Estados Unidos. Questão 9. A República Popular da China foi, em 2015, a maior emissora né, mundial de dióxido de carbono, um dos gases que causam o efeito estufa. Então, interprete o mapa e faça o que se pede. Então, temos que interpretar aqui quem foi, então, um dos maiores emissores de gás de efeito estufa, né, e responder. Questão A. Se a China foi o maior emissor de dióxido de carbono em valores absolutos em 2015, por que no mapa ela não está representada entre os maiores emissores? Então, por quê? Porque no mapa, né, o mapa representa a emissão de dióxido de carbono por habitante, ou seja, o valor relativo e não absoluto. Então, trata-se, portanto, de emissão per capita, ou seja, por pessoas. B da 9. Aponte um país cuja emissão de dióxido de carbono
para a atmosfera foi superior a 12 toneladas por habitante em 2015. Se necessário, consulte o mapa no final do livro. Então podemos ser apontados Canadá, Estados Unidos, Rússia, Cazaquistão, Austrália, Turcomenistão, Arábia Saudita e Omã. Ok? Questão C. Agora aponte um país cuja emissão situou-se abaixo de 1 tonelada por habitante. Então podemos destacar aí República do Congo, Etiópia, Djibouti, Niger, Chad, além de outros países da África e da Ásia. E também podemos destacar ali o Paraguai, aqui na América do Sul. Questão D. Em sua opinião, é possível relacionar a emissão de dióxido de carbono ao desenvolvimento econômico do país? Então, pessoal, a questão da emissão de dióxido de carbono tem a ver com a industrialização, tá? Então, quando o maior número elevado de indústrias e frotas de automóveis, então isso significa que vai ter uma maior emissão de dióxido de carbono, tá? Isso também representa que o país é industrializado também, ok? Questão 10. Interprete o mapa e responda as questões. O colar de pérolas chinês e o colar da contenção dos Estados Unidos. Então esse colar de pérolas representa então a expansão, pessoal. A expansão aí do mercado chinês, tá? No continente aí asiático, ok? Questão A da 10. Aponte o continente por onde passa o colar de pérolas chinês. Então quais são os continentes? Continente asiático, ok? Asiático, africano e também a Europa. E um pedacinho ali, né, da Oceania também. Perdão, mentira. Da Ásia, ok? África e Europa. Como você explica a expressão colar de pérolas chinês usado no título? Questão B. Então, as bases e os portos administrados pela China, desde o nordeste do país, chegando até a Grécia, são comparados a joias, ou seja, pérolas, para o controle do fluxo naval comercial em toda a região delineada pelo colar. Okay? Então ela representa ali a importância desses portos, né, na economia mundial. Questão C. Justifique a sua outra expressão, colar de contenção. Então os Estados Unidos possuem bases militares da região, né, que estende desde o Oriente Médio até o sudoeste da Ásia. Então esse colar de contenção, pessoal, é onde os Estados Unidos têm bases navais, né, bases militares, né, na região, para haver aqui contenção, ou seja, a pressão aí contra a economia chinesa. Questão 11. Interprete a tabela e responda as questões a seguir. Okay? Vai falar sobre aí indicadores econômicos da China e dos Estados Unidos. Em 2016, enquanto o valor do PIB da China correspondeu a cerca de 60% do valor do PIB dos Estados Unidos, o valor do PIB per capita chinês correspondeu a 14% do valor dos Estados Unidos. Por que esses percentuais foram diferentes? Porque a população da China ela é maior, tá? E bem superior à dos Estados Unidos, ok? Por conta da população. Questão B. O peso da agropecuária na formação do PIB dos Estados Unidos é maior ou menor que da China, pessoal? É menor, pois a agropecuária dos Estados Unidos corresponde a 1,3%, enquanto da China foi de 8,9%, ok?